J1 tá chegando e hoje a gente fala sobre a operação da Polícia Civil do DF que prendeu líderes de facção criminosa que atuava dentro e fora dos presídios. Os detalhes sobre isso a gente traz daqui a pouco. E nesta edição de quarta-feira, dia 5 de setembro, você vai ver também. Criança de 3 anos morre depois de ser picada por um escorpião em Trindade. Doação de órgãos de jovem que foi arremessada do brinquedo do Parque de Diversões de Ceres vai salvar 2 vidas. Obra de creche no bairro Cidade Jardins, em Valparaíso, foi abandonada com 92% do trabalho concluído. Justiça suspende cobrança de taxa de esgoto em casas de alguns bairros de Goiânia. Empresas do transporte público do entorno de Brasília não se interessam pelo sistema de bilhetagem eletrônica. Petrobras anuncia mais um aumento no preço dos combustíveis. E você vai ver também que meteorito que caiu em Lusiânia é uma das poucas peças que se salvaram do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Tudo isso agora no J1. (11h59). Um ótimo dia para você, obrigado pela companhia. A gente abre essa edição falando que a Polícia Militar localizou e apreendeu vários animais silvestres em uma casa do setor Jardim Barragem 5, em Águas Lindas. A PM conseguiu chegar até a casa depois que uma mulher teve a bolsa e o celular roubados. O aparelho foi rastreado. Quando a PM chegou até o local, foram encontrados vários animais silvestres e a arma que foi usada no assalto. O homem que mora no imóvel conseguiu fugir e todo o material apreendido foi levado para a delegacia da cidade. E aqui em Lusiânia, a polícia prendeu Carlos Assunção da Silva, de 18 anos, e apreendeu 2 menores ontem à noite no Jardim Gá. De acordo com a polícia, os 3 são suspeitos de estarem envolvidos em um furto de uma casa lá do Jardim Gá. Os 3 foram encaminhados à delegacia da cidade. E um homem foi morto na zona rural de Lusiânia, na região conhecida como Capelinha. De acordo com a polícia militar, depois de um desentendimento entre a vítima e um PM do DF, o policial atirou na cabeça de Adelino Alves Dias, de 38 anos, que morreu no local. Ainda de acordo com a polícia, o PM fugiu do lugar depois que ele se apresentou na primeira DP da Vila Guará. Na hora do flagrante, o homem chegou a fugir de novo, ele teria alegado legítima defesa. Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal disse que será aberto procedimento administrativo para apurar a conduta do policial militar. Após o término das investigações, é que serão tomadas as medidas. A mais grave é a expulsão do policial da corporação. Outro assunto agora, em Trindade, uma criança de apenas 3 anos morreu nesta segunda-feira depois de ser picada por um escorpião. A Daza Vitória foi atacada no banheiro de casa. A família diz que o hospital da cidade não tinha o soro para combater o veneno do escorpião. Radassa Vitória é essa menininha que completou 3 anos no último sábado. Na noite de sexta-feira, a família ficou desesperada quando ela começou a chorar. Ela já gritou, meu pé, meu pé, meu pé, e o pai foi, apanhou ela e olhou no tapete e viu o escorpião. Aí foi onde ele pediu para a gente arrumar o carro logo. Eu fui e arrumei o táxi. Radassa foi trazida para o Hospital de Urgências de Trindade. A família diz que aqui não havia o soro anti-escorpiônico, usado para combater o veneno. Se tivesse soro aí, igual ela chegou lá, tivesse aplicado o soro nela, não tinha acontecido. A assessoria de comunicação do UTRIM divulgou essas 2 fotos que mostram o estoque do soro que existe no hospital. São 13 frascos, o equivalente a 13 doses. A direção aqui do hospital não quis gravar entrevista, mas a assessoria de imprensa explicou que assim que a menina chegou à unidade, ela foi encaminhada para uma sala de reanimação. E nos 10 primeiros minutos do atendimento, ela recebeu o soro contra a picada do escorpião. Na sequência, ela foi transferida para o hospital em Goiânia. Radassa ficou internada numa UTI do Hospital de Doenças Tropicais, o HDT, mas acabou morrendo. Os ataques de escorpião cresceram nos últimos 3 anos aqui no estado, de 1.680 casos em 2015 para 3.013 picadas ano passado. Nesse ano, até julho, já são 1.907 registros. O soro é a principal possibilidade para salvar quem é picado pelo escorpião. Ao mais precoce possível, fazer o uso do soro. Qualquer tempo acima de 30 minutos, você já está começando a perder um pouco de tempo.
né? Então, quanto mais cedo você puder fazer, melhor. E, com certeza, um prognóstico melhor. Se fosse um caso de doença, a gente estava preparado para aquilo, mas ela não. Eu nunca pensava que eu ia perder ela desse jeito. E a jovem Isabela, que foi arremessada do brinquedo do Parque de Diversões de Ceres, vai salvar 2 vidas. A família autorizou e ontem foi feita a cirurgia para retirar os órgãos para a doação. Eram quase 3 horas da tarde quando saiu a primeira ambulância do Hospital de Urgências de Anápolis. Ela levava o rim de Isabela para a base aérea, de onde o órgão foi levado para São Paulo. Minutos depois, um carro da Central de Transplantes levou o fígado da adolescente para salvar a vida de um paciente em Brasília. Isabela caiu do brinquedo do Parque de Diversões em Ceres no dia 26 de agosto. A morte cerebral da adolescente foi confirmada ontem e a família autorizou a doação dos órgãos. A captação dos órgãos foi feita por 2 equipes especializadas, uma equipe para cada órgão. O procedimento durou mais de 3 horas e, segundo os médicos, tudo correu como previsto. Apesar do trauma que ela teve no abdômen e que foi necessária essa retirada de um rim, o outro rim é um rim muito saudável e que é possível sim ser utilizado. 2 jovens que também ficaram feridas nesse acidente aí no Parque de Diversões, né, já estão em casa. Primeira rodada de participações pelo nosso WhatsApp, o 984424000. Aqui você participa ao vivo com a gente, tem mensagens chegando aqui. Recado da Isadora de Cristalina, moro na rua Santa Teresa, no bairro Rio de Janeiro. Por aqui precisamos de um quebra-molas, a gente não pode ficar nas ruas nem nas calçadas porque os carros passam em alta velocidade. Tem um outro recado aqui agora do Gilberto Rodrigues de Formosa. A gente lembra que você de todo o entorno de Brasília pode mandar sua mensagem para a gente. Boa tarde, gostaria de uma reportagem aqui do residencial Vida Nova, bairro Jardim Califórnia, Formosa. Moramos aqui há 10 anos e não temos asfalto. Obrigado, a gente que agradece, Gilberto, pelo seu recado, pela sua mensagem aqui no J1. Mensagem também da Ivanes Oliveira, de Cristalina. Sou moradora do setor Jardim Planalto, em Cristalina. A rua onde moro está cheia de buracos, procurei os responsáveis e me disseram que vão asfaltar, mas enquanto isso o tempo está passando e nós, moradores, temos que tapar os buracos carregando terra em carrinho de mão. Que situação, né? E todo mundo paga o IPTU, paga IPVA e a situação é desse jeito aí, ó. Continue mandando a sua mensagem aqui pra gente pelo 984424000. E veja a seguir, obra de creche no bairro Cidade Jardins, em Valparaíso, foi abandonada com 92% do trabalho concluído. Justiça suspende cobrança de taxa de esgoto em casas de alguns bairros de Goiânia. E ainda hoje, meteorito que caiu em Lusiânia é uma das poucas peças que se salvaram do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Voltamos em instantes. J1 está de volta. A gente fala agora que a obra de uma creche no bairro Cidade Jardins, em Valparaíso, foi abandonada com 92% do trabalho concluído. Ela deveria ter sido entregue no ano passado. Depois a prefeitura estipulou uma nova data, janeiro de 2018. Nós estamos em setembro e adivinha, por lá continua tudo igual. A Ana Luísa tem 5 aninhos e adora dormir até tarde. Mas como ela estuda de manhã, durante a semana, a mãe não dá moleza. Todo dia. Aí eu levanto sempre mais cedo para poder a gente chegar mais ou menos ali no horário, né? Porque tem engarrafamento, a gente pega um engarrafamentozinho ali subindo aqui pela Cidade Jardins. Então, assim, é bem complicado. E depois de quase 30 minutos, finalmente elas chegam. O percurso é feito de carro, mas às vezes a situação aperta e falta dinheiro para o combustível. Tem um ônibus da prefeitura, mas ele não atende até a escola que ela estuda. E assim como a Tatiana, outras mães também sofrem com a distância da creche. Quem não tem carro, como a Helenilda, fica sem opção. O filho dela, de 3 anos, nunca foi para a creche. E até hoje a mãe do menino espera a inauguração dessa unidade, que fica bem pertinho de casa. Quando começou ela, até mesmo eu já fiquei entusiasmo grande, né? Porque ele ainda era bebezinho. Aí eu falei, nossa, quando ele estiver na idade, eu posso deixar ele na creche e trabalhar. Tem muita mãe com criança que às vezes precisa trabalhar para dar um benefício em casa, né? E não tem como, porque não tem como deixar a criança. E se for pagar uma creche particular, o que ela vai ganhar não vai ter retorno para casa, vai ficar para a creche.
A obra parou em 2016. Na época, a empresa responsável devolveu o serviço, faltando menos de 10% para a conclusão. Mas o que a gente percebe é que, com o passar do tempo, muito do que já estava pronto vai precisar ser restaurado. E como não tem um guarda no local, os vândalos aproveitam para entrar. Muitas telhas já foram arrancadas e parte da estrutura também está comprometida. Os moradores dos 3 bairros que deveriam ser atendidos ficam indignados toda vez que passam por aqui. Dinheiro público, né? Dinheiro nosso que está aí. E desse jeito, destruído. Muitas mães querendo trabalhar, não tem onde deixar as crianças. Por nota, a Prefeitura de Valparaíso disse que está em processo de levantamento de informações para preparar uma nova licitação. E daí sim, entrar em contato com o governo federal e só depois recomeçar a obra. Mas isso sem data para começar. Uma notícia que não agradou os moradores. A gente não sabe se a empresa recebeu todo o dinheiro para concluir a obra, né, que era para ter sido concluída em 2014, já tem bastante tempo, e simplesmente devolveram o patrimônio para a Prefeitura e a gente não sabe por que devolveu, né? E eles alegam que precisa de nova licitação e muitas burocracias para poder tocar uma obra que já era para ter sido concluída há muito tempo. Queremos creche! Queremos creche! Desperdício de dinheiro público, porque pelo que a gente viu esse material todo aí, já não dá para ser reaproveitado, né? Não dá para ser aproveitado, mas está tudo se perdendo com o passar do tempo. A gente recebeu algumas mensagens durante a exibição dessa reportagem falando sobre esse mesmo problema em outros bairros. Em Valparaíso, por exemplo, a Maria Mendes, também em Valparaíso, né? Lá do Jardim Oriente, diz que lá tem uma creche que também está abandonada e ela diz que o pessoal precisa ir muito. Olha só, por nota, o FNDE informou que recentemente autorizou uma nova licitação para concluir essa obra. A nota informa também que a empresa vencedora deve executar a obra nos padrões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme projeto estabelecido no âmbito federal. E não foi dado um prazo de quando a população vai finalmente receber essa creche pronta para uso, lá no Jardim, lá no bairro Cidade Jardins. Em Goiânia, 90% dos bairros tiveram a taxa de esgoto suspensa pela Justiça. O Ministério Público diz que a Saneago está poluindo o rio Meia Ponte. O laudo dos peritos ambientais concluiu que o tratamento de esgoto da Saneago é ineficiente, aumenta a poluição do rio Meia Ponte, coloca em risco a saúde humana e está em desacordo com a lei. A Saneago remove apenas 38,65% de matéria orgânica. Ela deveria retirar desse esgoto no mínimo 60%. Existe também o nosso decreto, que é o decreto estadual, que é de retirada de matéria orgânica no mínimo de 80%. Essa foto mostra o quanto o rio fica poluído logo depois que o esgoto de Goiânia é lançado na bacia. O juiz determinou que a Saneago suspenda na conta de água a cobrança da tarifa de tratamento de esgoto e, em caso de não cumprimento, a multa é de R$1 milhão por dia. Para cuidar do esgoto, a Saneago cobra o mesmo valor que foi consumido de água. Só a parte do tratamento representa 20% desse valor. Na casa da dona Ana Luiz e do seu Valdivino, a tarifa de R$18, numa conta de R$200, e eles não acham justo pagar. Se todo mundo paga por essa taxa de tratamento de esgoto, então o rio Meia Ponte tinha que ser um rio limpo. Então isso é injusto. Não trata nada, só quer receber, então tem que cuidar também, né? Para cobrar uma taxa e não oferecer o serviço, né? A pessoa tem mesmo que procurar os seus direitos. A Saneago disse que assim que for notificada, vai recorrer dessa decisão. Outra rodada de participações pelo nosso WhatsApp, vamos dar uma olhada no que chegou aqui pra gente. Olha só, mensagem lá da Kailane Rodrigues de Lusiane. Estou aqui para fazer uma reclamação sobre a Rua 13 do Luzília Parque. Um descaso total com os moradores, crianças pequenas ficando doentes por conta da poeira. Peço ajuda à prefeitura, só vem aqui para arrastar a terra, dizendo que iria asfaltar e até agora nada. Valeu, Kailane, pela sua mensagem. Tem recado aqui também do Sérgio de Lusiânia. Aqui no Parque Estrela Dalva 2 arrancaram um gramado do campo ao lado do ginásio do Dalva 2 e deixaram só poeira e não fizeram nada mais. O ginásio também está sem pintura e é a única diversão que tem para os jovens no setor.
Aqui poderia ser uma das cidades mais lindas de Goiás, porém o poder público não faz absolutamente nada. É um problema sério em relação à falta de lazer dos moradores aqui de Lusiânia, né? Tem mensagem também lá de Cristalina, do Rodrigo Alves. Queria pedir à Prefeitura de Cristalina que olhasse pelo pessoal do assentamento Vista Alegre, que as estradas estão uma calamidade só. Tem mensagem também da Aline Cortes aqui, ó, sobre o asfalto novo que fizeram no Parque Estrela d'Alva 5, em Lusiânia. Ficou ótimo, mas o problema é que os motoristas estão usando a pista como se fosse pista de Fórmula 1. Tá perigoso demais, precisa urgentemente de um quebra-molas por lá. Continue mandando o seu recado aqui pra gente. E acompanhe depois dos comerciais. Empresas do transporte público do entorno de Brasília não se interessam pelo sistema de bilhetagem eletrônica. Meteorito que caiu em Lusiânia é uma das poucas peças que se salvaram do incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro. E prepara o bolso que tem novo aumento do preço dos combustíveis. Berenice Leite. Olha, o aumento médio foi de 20 centavos nos postos aqui do entorno. Os detalhes eu te conto daqui a pouquinho.